Olá, eu sou Ieda Dreger, psicóloga e terapeuta sexual. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta da Clarice. A Clarice diz assim: eu e meu marido estamos brigando muito. Todos os dias temos discussões por coisas pequenas. Passamos dias sem nos falarmos porque alguém sempre fica bicudo. O que podemos fazer? Então, uma das coisas mais importantes da gente entender é que a comunicação ela é imprescindível dentro de um relacionamento. A gente precisa aprender a se comunicar, aprender a dialogar, aprender que quando a gente tem um diálogo bom, as coisas se resolvem muito mais rapidamente. As brigas ou as discussões, elas são importantes dentro de um relacionamento, sim, porque elas dizem daquilo que está nos magoando, daquilo que está nos machucando, daquilo que está nos irritando, né? Então, quando o casal não briga, eu às vezes me assusto um pouco, sabe? Porque, claro, uma briguinha ou outra é sempre importante e é sempre bom que se tenha. Senão, eu vou ficar imaginando aonde fica esse mal-estar que a pessoa guarda. Eu guardo tudo para mim ou eu escondo embaixo do tapete, né? Guardar tudo para si ou esconder embaixo do tapete vai acabar tendo a mesma problemática, ou seja, eu vou ficar com aquilo guardado para mim e vou ficar magoada ou chateada, e isso acaba distanciando o outro. Às vezes o casal se distancia tanto que eles não conseguem mais retomar depois a relação. Quanto mais a escalada de agressividade cresce, mais difícil é de retomar a aproximação. Então, algumas coisinhas ou algumas dicas a gente pode estar trazendo para que a gente não incorra em erros diários. Então, que a gente pode estar trazendo para o nosso diálogo para conversar de uma forma melhor. Uma das coisas é o tu ou você. Né? Então, em vez de eu dizer, porque tu fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, hoje de manhã, eu vou dizer, olha, fulano, eu estou muito chateada pelo que aconteceu hoje de manhã, porque assim e assado. Então, eu trago o assunto dizendo como eu estou me sentindo e não acusando o outro, porque você fez isso e aquilo. Né? Então, esse é um dos itens. O outro item é o sempre e o nunca. São duas palavras miseráveis para a gente usar no meio da nossa conversa. Às vezes, eu vou dar exemplos de sempre e nunca. Então, assim, às vezes a pessoa diz, você nunca diz que me ama, ou você sempre me chama de chata. O nunca e o sempre, eles na verdade deixam de existir. Por quê? Se o outro não está me dizendo tantas vezes quanto eu gostaria que ele me ama, isso não quer dizer que ele nunca diz que me ama. Se o outro diz que às vezes eu sou chata, ele não está dizendo que sempre eu sou chata. Mas essas palavras, elas entram no coração do outro com uma agressividade, porque não é uma verdade. E aí o outro responde de forma agressiva também. É muito importante, assim, que as brigas também sirvam para a gente se conhecer um pouco melhor e conhecer o outro um pouco melhor também. Que a gente consiga entender o que está nos magoando a mim e ao outro, por que estamos brigando. A briga verbal, ela é só mais uma forma de brigar. Ficar bicudos, como disse a Clarice, é uma outra forma de brigar. Ou sentar nessa posição numa discussão é mais ou menos como dizer assim, olha, não estou aberta a discutir isso agora. E a gente precisa estar aberto ao diálogo. Uma outra coisa que é importante é que quando a gente discute, a gente traga apenas os assuntos atuais. Por exemplo, se o João me magoou hoje de manhã, quando eu vou começar a conversar com o João, eu tenho que trazer aquilo que aconteceu de manhã, né? O que acontece muitas vezes com os casais, eu vejo no consultório, eles trazem assuntos lá de trás.
de algum momento, de um ano atrás, de anos atrás, de meses atrás, e traz junto nessa mesma discussão. Não é bom fazer isso. Cada discussão tem o seu momento. Então agora nós estamos falando do que aconteceu hoje de manhã e não vamos ficar trazendo coisas lá de trás que aconteceram que nem me lembro direito como é que foi, né? Uma coisa também importante é que quando a gente tem um parceiro, uma parceira, a gente acaba contando para ele ou para ela as coisas mais profundas do nosso ser, né? Então, muitas vezes, tem aqueles que não dialogam, mas quando a gente sente confiança no outro, às vezes a gente traz coisas íntimas. Então, por exemplo, eu vou dizer, olha, eu sou muito insegura em alguns momentos. E aí, quando nós brigamos, o meu parceiro vem e diz, ah, realmente, tu é muito insegura, tu nunca vai conseguir dar certo na vida, porque você não se esforça. Então ele traz aquele contexto que eu contei para ele, acreditando que ia ficar entre nós. Ficou entre nós, mas ele jogando agora na minha cara. Isso não é legal, né? Tem também as brigas pelo poder, tá? As brigas pelo poder é sempre quando eu espero que o outro faça aquilo que eu desejo. Eu digo sempre assim, ó, algumas coisas nos dão poder. O dinheiro é uma coisa que dá muito poder à pessoa. Então, às vezes, dentro de casa, aquela pessoa que traz mais dinheiro acaba jogando na cara do outro, ou reprimindo algumas coisas, ou dizendo que não pode, porque sente que tem poder. O poder tem que ser de todas as pessoas, né? Então, às vezes é um pouquinho mais de um, às vezes é um pouquinho mais de outro. Não é porque eu tenho uma condição financeira melhor que a tua que eu vou ficar ditando o que você tem que fazer. Então, essas dicas todas, eu espero ter ajudado a Clarice com elas, tá? E espero também que a gente consiga se equilibrar cada vez mais, né? Você pode tentar, pelo menos. Se não conseguir, procure um terapeuta. Estamos aí para lhe ajudar, tá? Uma outra coisa, assim, ó. Podem continuar mandando perguntas ou no meu site, ou no Insta, ou no Face, que todas as segundas à noite eu estarei aqui conversando com vocês, tá bom? Grande abraço!